Olá! O vídeo de hoje está totalmente conectado à questão do envelhecimento. Se você gostar, por favor, compartilhe, inscreva-se no canal, interaja dizendo aquilo que você achou, também colocando dúvidas, para que a gente venha crescendo nesse processo, ok? Envelhecendo com propósito. Então, pegando essa primeira parte, o que seria o envelhecimento? Nós temos duas vias e hoje nós trataremos da primeira delas, que é o processo de senescência. Como funciona? As células do nosso corpo, elas vão se dividindo. Elas têm lá o seu metabolismo, o seu funcionamento, e elas vão se dividindo ao longo do tempo. Porém, em determinado momento, elas começam a perder, começam a diminuir a sua capacidade de se dividir. Naquele processo que nós aprendemos no ensino médio, ensino fundamental, processo de mitose, processo de meiose, enfim. Acredito que até esse ponto aqui você conseguiu me entender. Mesmo elas perdendo a sua capacidade de se replicar, de se multiplicar, elas continuam viáveis, elas continuam metabolicamente ativas. E nós começamos a perceber no nosso corpo algumas alterações. O envelhecimento humano nada mais é do que a nossa dificuldade de responder a agentes estressores, agressores do meio externo e do meio interno. Porque, repito, as células elas param de dividir. Então a quantidade delas ao longo do tempo tende a diminuir. E nosso corpo fica mais frágil. Um exemplo disso, nós podemos ver na nossa pele. Se você estiver aí tranquilo e conseguir fazer um teste, você vai perceber que a nossa célula começa a sofrer algumas modificações. Se você pegar e você mesmo puxar assim a sua pele e soltar e olhar, você vai perceber se eles têm esse processo já de envelhecimento mais avançado ou ainda não. Por que ainda não? Porque uma hora chegará o seu processo. Então, se ela volta rapidamente, é sinal que a sua pele ainda tem traços dessa multiplicação que está acontecendo. Pessoas um pouco mais velhas, a pele ela até volta também, mas como a elasticidade diminui, ela volta mais devagar. Não só isso, mas acontece também outro processo, que algumas pessoas já têm muito disso, que é o cabelo branco. Outro processo, ao longo do tempo, tem um declínio da massa muscular, que nós damos o nome isso de sarcopenia. E quando diminui a força muscular, o que acontece naturalmente, a pessoa deixa de ter a mesma força do passado. Também acontece a mesma coisa no nosso osso. Um processo que nós chamamos de osteopenia. Não confunda com osteoporose, mas é osteopenia. Quando o nosso músculo, o nosso osso melhor, ele fica mais cheio de furinhos, ele fica um pouquinho mais frágil. E aí você conclui a possibilidade de ter algumas fraturas. Diminuição da visão, da acuidade visual, auditiva. Ou seja, a visão começa então ali a ter mais uma perda, um escurecimento. E a pessoa não consegue escutar direito. Isso acaba acontecendo, vai reduzindo. Não só isso, mas também a função renal, que é importantíssima. Pense no seu rim como sendo um filtro, que ele limpa algumas impurezas do seu corpo. Conforme o tempo vai passando e isso vai sendo perdido, o que acaba acontecendo então, novamente, a suscetibilidade em aparecer algumas patologias. Outra coisa, a gordura, que fica localizada especialmente na região abdominal. Por quê? Porque o metabolismo reduz, o metabolismo vai diminuindo ao longo do tempo. Alguém pode perguntar assim, mas eu conheço pessoas e tem essa variação. Entenda, esse processo chamado de senescência é um processo sem patologia. Todo mundo vai passar por ele, mais rápido ou mais devagar. O importante é que você conheça esses indicadores para que você coloque em prática na sua vida e tenha um envelhecimento mais saudável. Vou te dizer, existem pelo menos 3 fatores que nós conseguimos pensar rapidamente que influenciam o seu envelhecimento. O primeiro deles é um fator genético. Tem muitas pessoas que nós entendemos que elas demoram muito mais para ter desenvolvimento de cabelo branco, por exemplo. Envelhecimento da pele. Outra
E esse eu até colocaria como sendo o carro-chefe aqui do Envelhecendo com Propósito, estilo de vida. Tem alguns que não fazem atividade física, ou fazem, comem muito bem, comem muito mal, fazem uso de cigarro, de álcool, de drogas. Então esse estilo de vida, essa correria do dia a dia, leva também a mexer nesses indicadores, nesses fatores. E por fim, uma questão ambiental. Como assim, Michael? As questões ocupacionais. Por exemplo, existem pessoas que trabalham em lugares muito barulhentos mesmo, tanto por causa de algo externo, pessoas que trabalham, por exemplo, em lugares onde tem caminhões que fazem muito barulho, muito trânsito, portos, aeroportos, enfim, você entendeu? Ou perto de máquinas ali também, prensas, torno, e não tem nenhuma proteção adequada, elas tendem a ter o quê? Diminuição da sua capacidade auditiva. Mesmo sendo jovens, elas não conseguem ouvir direito. Por isso que muitas empresas elas adotam, dentro ali do seu quadro, dos seus exames admissionais e demissionais, esse tipo de exame, para saber se essa diminuição da audição se deu dentro da empresa ou não. Então, quando eu começo a juntar todas essas coisas, eu faço uma pergunta: como tem sido o seu desenvolvimento? Como tem sido o seu envelhecer? Entenda, se você não assistiu, volte por favor no primeiro vídeo lá, em destaque no canal, quando eu falo um pouquinho sobre essa questão do objetivo de ter um canal assim. Não é meramente para distribuir informação, mas é para que de verdade você tenha um envelhecimento com propósito. Resumidamente, senescência é um processo de envelhecimento natural sem doença. Isso não vai alterar nada no seu corpo, mas pode sim te predispor a doenças, que serão os próximos passos que serão tratados aqui. Qual então é a minha recomendação? Sempre, a prevenção é o melhor remédio que nós podemos ter. Isso é envelhecer com propósito, tendo sempre um alvo bem definido.